Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Política do Bom Senso. E nesse vídeo nós vamos trazer um resumão de tudo o que aconteceu na política nacional e internacional. E eu tenho ciência de que resumir tudo o que acontece no mundo e no Brasil em uma hora é uma missão muito difícil. Por isso eu sempre trago um reforço de peso. E hoje, como vocês já viram na capa do vídeo, Ricardo Rosso está aqui do meu lado para também comentar o que aconteceu no mundo e no Brasil. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Danilo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês no Política do Bom Senso. Perfeito. Se você não conhece o Ricardo, acho bem difícil, Ricardo Rosso Oficial lá no Instagram. Também tem canal aqui no YouTube, né, Ricardo? Também tem o Ricardo Rosso Oficial no YouTube também. Ele não posta muito, mas agora diz que vai, né? Vou sim, agora vou. Não sou muito do mundo digital, mas não tem jeito, né? Hoje em dia tem que estar. Tem que se comunicar também com o pessoal que gosta mais do YouTube. Vamos direto para a notícia, eu já deixei aqui um spoiler da primeira notícia, que é a Venezuela. O Maduro convocou um referendo para que a população venezuelana referende ou não a anexação do seu país vizinho, a Guiana. Como vocês sabem, ali em cima do Brasil tem a Guiana Francesa, o Suriname, e a Guiana, que também faz fronteira com a Venezuela. Coincidentemente, nos últimos anos, a Guiana, essa pretensão territorial aí ficou adormecida por décadas. Mas nos últimos anos a Guiana descobriu petróleo na região de Essequibo, que é uma região lá da Guiana, e está fazendo uma transformação econômica na Guiana, tanto que o país cresceu 29% no ano passado, economicamente falando. Então, é uma mera coincidência a descoberta do petróleo naquela região. É ou não é, Ricardo? Com certeza. Se tratando do Maduro, tudo é coincidências. Mas, na verdade, já é uma briga centenária que a Venezuela reivindica esse território, principalmente depois que o Reino Unido saiu dali, né? Sim. Enfim, depois da independência da Guiana, pós-66, 1966. Esse é um território que a Venezuela vem questionando, mas agora isso se intensificou demais, justamente pelo que você falou. Uma empresa americana chamada ExxonMobil descobriu que ali tem petróleo, e aí o petróleo, o ouro negro, faz milagres, né? E fez um milagre no Maduro. O Maduro agora quer de qualquer maneira anexar esse território. Espero que não seja à força, que não seja invadindo esse território, até porque a Guiana não tem um exército que consiga fazer frente à Venezuela. É um país muito pequenininho, não tem um exército que seja significante, então nós teremos um problema. Ela depende necessariamente de ajuda internacional no que diz respeito à própria defesa, vai depender de uma diplomacia muito forte. Acho que é só um momento também pré-eleitoral para o Maduro, né, que vem aí nessa, minha opinião, nessa fake news eleitoral da Venezuela, que convocou uma eleição onde ele é o candidato da situação e também aparentemente será o candidato da oposição. Coisas de Venezuela, mas enfim, no fim do dia é o petróleo que está por trás aí do aquecimento. Essa discussão de convocar a população, na minha opinião, inclusive, também pode ser um erro. Acho que tem outros especialistas até nessa matéria que falam um pouco sobre isso, sobre a lógica de pode ser um erro, porque pode ser que o povo consultado não concorde com essa anexação. E aí se perde totalmente a legitimidade de anexar esse território. Enfim, uma briga que nós vamos acompanhar ainda as cenas nos próximos capítulos aí, Danilo. Sim, e é engraçado que a história se repete, né? Na Argentina, no regime militar, quando a situação lá estava... Engraçado que eu falo estava ruim, mas continua tá pior, né? Mas em um dado momento a economia estava muito ruim na Argentina, criou-se a Guerra das Malvinas para dar aquela distraída e unir o povo em torno de uma guerra. O Putin também, situação um pouco difícil, marcou um referendo na região da Crimeia para que o povo falasse: eu quero ser anexado pela Rússia. Olha como as coisas se repetem. Infelizmente, nos dois exemplos que eu dei, o caso evoluiu para uma guerra. Vamos torcer para que não evolua para uma guerra, porque é vizinho. Tanto a Guiana quanto a Venezuela são países vizinhos do Brasil. E eu acho que o nosso excelentíssimo senhor presidente da República apoiaria o lado que não é o mais adequado aqui. Afinal das contas, é a Venezuela que iniciaria uma agressão e nada justifica isso. Enfim, de novo, uma mera coincidência a descoberta do petróleo lá, que, aliás, na bacia do Amazonas também tem petróleo no Brasil, né? Que está uma pendência muito grande lá que o IBAMA não quer liberar a exploração de petróleo no foz do Rio Amazonas por conta dos corais, ditos corais do Amazonas, que tem gente que diz que existe, tem gente que não existe, enfim.
Enquanto isso, os nossos vizinhos, a Guiana Francesa, a França, explorando normalmente, Suriname também, a Guiana também, o Brasil não. Enfim, o petróleo está sendo um ponto focal ali da tensão no nosso norte do país. Nesse aspecto aí no Amazonas, apenas para a gente encerrar essa pauta aí, é uma discussão ampla, porque o grupo da Marina Silva, ministra de Meio Ambiente no Brasil, não quer a exploração, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem sendo pressionado e na boca miúda de Brasília diz que ele já concorda com a tese da exploração, mas ainda não expôs abertamente essa ideia. Tem muita gente, principalmente os parlamentares, uma parcela significativa dos parlamentares da região são favoráveis a essa exploração do petróleo, que traria recursos e condições de desenvolvimento daquela condição, e hoje em dia explorar o petróleo pode ser uma coisa relativamente segura. E aí já tem vários exemplos no mundo para poder referendar essa tese. Inclusive aqui no Brasil. Inclusive aqui no Brasil, né? Somos líderes, inclusive, em exploração de grandes profundidades. Vamos acompanhar de novo cenas dos próximos capítulos no que diz respeito à exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. Até porque o petróleo não é um recurso renovável. Exato. Nós temos lá a bacia de Campos e o pré-sal, mas uma hora ele vai acabar. E até lá não sabemos se a nossa economia vai se descarbonizar ou não. Podemos continuar dependentes do petróleo, precisamos ter novas alternativas. Certo? Aí agora, passando aqui mais para frente, nós tivemos uma segunda-feira bem ruim lá no nosso estado vizinho do Rio de Janeiro. A polícia matou, segundo o que dizem, teve uma confusão lá, uma troca de tiros entre a polícia militar e os milicianos, e o sobrinho de algum miliciano importante lá faleceu. Como diz o Siqueira, o CPF foi cancelado. E isso gerou, por parte do crime organizado, não tem sentido nenhum se a população ficar indignada com isso, o crime organizado causou um caos generalizado, um ato até de terrorismo, podia dizer. Foram 35 ônibus queimados, mais um trem ameaçado de tacar fogo também, as aulas foram suspensas, enfim, um cenário de terror no Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro disse que vai a Brasília pedir o endurecimento da lei, etc. Mas parece que não tem jeito o Rio de Janeiro, né, Ricardo? Olha, Danilo, a situação do Rio de Janeiro é muito difícil. Eu acho que quem nos acompanha aqui no Política do Bom Senso já sabe que não foi ontem, não foi anteontem, não foi mês passado, nem no ano passado, nem na gestão passada que os problemas do Rio de Janeiro começaram. Se a gente puxar uma linha do tempo recente, ao menos 20 anos a gente tem conflitos desse nível que eu chamo de terrorismo. Queimar 35 ônibus, trem, deixar a população completamente apavorada. Não era ônibus que estava na garagem. Isso, as pessoas desceram do ônibus, ainda bem que tiveram pelo menos essa condição de deixar as pessoas descerem. Humanidade. Isso. Enfim, para mim foram atos de terrorismo, devem ser tratados. Aí sim, Danilo, nesse caso específico também, terrorismo. Acho que o governador do Rio de Janeiro não tem condição, e aí é a minha opinião, tá, Danilo? Acho que ele não tem condição de lidar com essa criminalidade sozinho. Sozinho, que eu digo, é o estado do Rio de Janeiro, porque precisa de recursos. A gente sabe que segurança pública é um dever do Estado, então compete aos estados cuidar da segurança pública da população, é quem gere a Polícia Civil, é quem gere a Polícia Militar. Mas eu acho que falta ao governo federal, a liderança do país, aí no caso o Ministério da Justiça, inclusive o presidente Lula parece que agora está sondando a possibilidade da criação do Ministério da Segurança Pública, que seria desvinculado da Justiça. Eu acho que, independente de ter ou não um Ministério da Segurança Pública propriamente dito, pode ser só mais um ministério para agradar o Centrão, entende? Aí vai ficar os 40 ministérios aí que alguns já especularam que teria. Eu acho que precisa de dinheiro, Danilo. Não dá para enfrentar o narcotráfico no Brasil, não dá para enfrentar as milícias no Brasil. Não é só o Rio de Janeiro que sofre esse problema. A gente pode olhar o estado da Bahia, a condição que está o estado da Bahia. Se a gente dá um passinho para trás, você tem o Ceará, você tem o Rio Grande do Norte, você tem vários estados brasileiros que estão... Maranhão, inclusive, que foi governado 2 vezes pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, acho que o próprio ministro da Justiça precisa fazer uma reflexão profunda e colocar recursos, alocar recursos, dinheiro, grana,
sem dinheiro do orçamento da União para reforçar, para ajudar os estados a combater de fato o crime organizado, nós vamos perder essa guerra. Nós já estamos perdendo essa guerra. E quem está perdendo isso é a população. Eu acho que o Brasil vai caminhando passos largos para se tornar um narco-estado. Um estado, o que é um narco-estado, galera? É um estado onde o poder constituído, a política, a polícia, o legislativo, o executivo, tem pessoas do narcotráfico infiltrado lá dentro. Ora pelas vias diretas, porque a gente já viu muitas vezes aqui e ali, pelo menos ouvir falar, de que tem gente financiada aí pelos organismos criminosos que entram na vida pública, que entram para disputar as eleições, gente que é financiada em campanha eleitoral pelo narcotráfico, pelo dinheiro da droga, pelo dinheiro da criminalidade. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. O Rio de Janeiro, para mim, tem uma relação de promiscuidade entre a polícia, as milícias, parte da polícia civil e militar, parte dos políticos e o narcotráfico e a milícia. E aí com essa relação umbilical, promíscua, fica muito difícil do governador do estado, só e ainda com poucos recursos, enfrentar o crime organizado de verdade. Por isso que o governo federal tem que chamar para si, porque as armas e as drogas, elas não nascem no Rio de Janeiro, elas entram por algum lugar no Brasil. Fronteiras terrestres, fronteiras nos portos e nos aeroportos. Quem é que tem que combater e fazer frente a isso? Governo federal. E para isso tem que ter dinheiro, Danilo, porque no orçamento da União desse ano de 2023 não tem dinheiro para a segurança pública, tem pouco, tem menos dinheiro para a segurança pública do que para propaganda do governo. E aí a gente consegue ver a falta de prioridades que o governo federal tem para a segurança pública. Aí quando acontece um ato bárbaro, terrorista como esse do Rio de Janeiro agora, ou a morte dos médicos, acho que você lembra lá, todo mundo fica comovido, óbvio, porque é bárbaro. Os políticos saem em defesa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, todo mundo quer fazer. O próprio governador do Rio disse que ia para Brasília, que tem que endurecer as leis, e tem. Congresso Federal, Congresso Nacional, tem que endurecer a legislação brasileira contra a bandidagem. Tem que endurecer, tem que fazer o trabalho dele. Mas o governo federal, o poder executivo, tem que botar grana. Sem dinheiro fica só falácia de político, blá, 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 e nada acontece, porque sem dinheiro é colocando o dinheiro que a gente vê as intenções do governante. Se você quiser realmente fazer um plano acontecer, executar uma ação específica, seja em qual área for, e aqui a gente está falando de segurança pública, precisa ter grana. Então, se não tiver orçamento destinado para aquela área, não vai acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma provocação, na verdade. Você comentou que o governo federal devia atuar mais aqui, né? A gente sabe que a segurança pública é dever dos estados. E quando o governo federal interveio lá no Rio de Janeiro, por meio de uma intervenção federal, aparentemente não teve muito resultado. Né? Então, de que maneira o governo federal poderia, de fato, entrar nessa cruzada contra o crime organizado lá no Rio de Janeiro? Olha, no Rio de Janeiro e em outros estados. A gente está falando do Rio, que eclodiu no Rio um ato terrorista, na minha opinião. Queimar ônibus, imagina, que loucura, o que a gente está vivendo? Eu acho que o governo federal, primeiro, o Poder Executivo poderia articular com o Poder Legislativo o endurecimento da legislação. Vamos pegar como, por exemplo, o crime de terrorismo. Que a gente tem que enquadrar essa queima de ônibus, esses atentados que são feitos muitas vezes no nosso país como terrorismo, que para mim é o que é a palavra terrorismo. E isso realmente endurecer, é lá no âmbito federal. Exatamente. Okay. Endurecer a legislação ali para que a gente não consiga ter uma pessoa que pratica um ato desse e saia pela porta da frente da delegacia, sei lá, com 6 meses, 1 ano, 2 anos, alguma coisa muito pequena. Tem que endurecer. No momento onde o judiciário sinaliza o contrário. Eu sei que é uma outra discussão, eu sei que ela é bem mais aprofundada, mas o Supremo Tribunal Federal está abrindo as portas para quem comete ali o tráfico qualificado, que é difícil até entender. Eu conheço bem essa legislação, então vamos passar isso, porque isso aqui dá um programa inteiro, doutor, na minha opinião aí. Ou seja, o cara que é traficante na primeira vez, vamos assim dizer, com uma pouca quantidade de primário, ele está liberado pela porta da frente, em outras palavras, o que é absurdo. Mas enfim, endurecer a legislação. Outra coisa, as fronteiras nossas. Exército, forças especiais, quem é que cuida das nossas fronteiras? A gente estava falando aqui de Guiana Francesa, Venezuela, entra droga, entra arma por ali, que é uma loucura. Se a gente só pegar esse recorte da fronteira que a gente tem ali na região do Amazonas com a Venezuela, por exemplo, o narcotráfico domina aquilo ali. Se a gente olhar o Porto de Santos, minha cidade natal, Santos, o que tem de
tráfico de arma e droga no Porto de Santos é impressionante. A capacidade de fiscalização do porto é de menos de 2% dos contêineres que trafegam por ali. Então você imagina, a cada 100 contêineres que entram e saem do Porto de Santos, só 2 vão ser fiscalizados. Então olha quanta coisa passa. A chance de passar alguma Isso, coisa de novo, é governo federal. O governo federal é quem tem o dinheiro, a gente paga os nossos impostos, boa parte do dinheiro dos impostos vai para Brasília para depois voltar para os estados e para os municípios. Então, alocar dinheiro junto com os estados, para que os estados possam aparelhar melhor as polícias, qualificar melhor esse policial, remunerar melhor esse policial, armar melhor esse policial, porque a bandidagem tem um armamento muitas vezes mais parrudo do que a própria polícia. Um outro ponto que eu acho importante é o governo federal criar uma força-tarefa que possa ajudar. Quando houve a intervenção no Rio de Janeiro, se eu não estiver enganado, foi o Exército que entrou, até porque hoje há uma discussão muito grande se o Exército era qualificado para isso ou não, para essa operação urbana e tal, enfim. Então o governo federal pode qualificar uma força-tarefa para esse fim de combate ao narcotráfico, combate às milícias. Onde tem dinheiro é no governo federal. Hoje os estados já estão meio que à míngua. Já estão ali com a corda no pescoço. Sem dinheiro não vai ter grandes novidades, que a gente sabe que parte da polícia, em especial no caso do Rio de Janeiro, ela também já está com uma imagem um pouco desgastada, manchada. E aí precisa de dinheiro para trazer agentes de fora que possam entrar naquela região, conhecer os problemas da região e ajudar a resolvê-los. Então, o governo federal, chamando a responsabilidade para si, e aí eu quero citar como exemplo, por exemplo, El Salvador, que num curto espaço de tempo, com ações centralizadas no governo federal de El Salvador, conseguiu devolver a paz para aquela população. El Salvador é o do Bukele? É. Que num espaço relativamente curto de tempo. A gente tem outros exemplos que a gente poderia trazer, como já pudemos trazer o exemplo de Nova York em outras oportunidades, uma cidade grande, com também milhares de habitantes, que num determinado momento conseguiu reverter um índice de violência alto que estava lá. Tem exemplos... Zero, né? Pela política Tolerância zero, exatamente. Ficou muito famosa à época. Tem muitos exemplos. O que tem de fio condutor em tudo isso? Grana do governo federal, vontade dos políticos de fazer. E isso eu acho que está faltando aqui. Até porque, por exemplo, no caso do Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, que agora saiu aí querendo mobilizar tudo, não é o primeiro mandato do Castro. Ele já foi reeleito na última eleição em 2022. Ele era vice do Pezão, o Pezão saiu... Deve ter sido preso. Exatamente. E aí assumiu o Castro. Exatamente. E depois ganhou a eleição, ou seja... Já sabia-se dos problemas do Rio de Janeiro, como eu falei aqui, são endêmicos. Ou seja, por que não puxou essa bandeira lá atrás? Teve que primeiro a milícia queimar 35 ônibus para agora sair gritando que tem que mudar a legislação? Não, tá faltando um pouco de vontade dos políticos, vontade de verdade, porque dinheiro também a gente tem. Tá certo. Continuando um pouquinho na área de segurança pública aqui, falando do ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele foi convocado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Porém, ele não compareceu. Iniciou-se a sessão e o presidente da comissão, o deputado Sanderson, viu que o Flávio Dino tinha ido para a PGR discutir demarcação de terras indígenas. E conforme o dia foi rolando, apareceu um ofício que o Dino encaminhou para o presidente da Câmara, o Arthur Lira, dizendo o seguinte, que ele, segundo a inteligência que está ao lado do Dino, não era aconselhável ele comparecer na Comissão de Segurança, porque lá tinha muita hostilidade contra ele e, como dizem que a bancada da bala que toma conta ali da Comissão de Segurança, muitos policiais, muitos cabos, etc., pessoas armadas. Então o Dino temia pela própria segurança e disse que então, por conta disso, preferia que fosse numa plenária comandada pelo Arthur Lira para que fosse esclarecido todas as perguntas que os deputados tivessem. Porém, a Constituição diz que o ministro de Estado que não comparecer a uma convocação da Câmara dos Deputados, do Senado também, do Congresso Nacional, pode responder por crime de responsabilidade e, consequentemente, perder o mandato. O que você acha sobre isso, Ricardo Rous? Danilo, eu acho, em primeiro lugar, uma falta de respeito com o parlamento brasileiro. Acho mesmo.
Acho que... Permite um pequeno Lógico. E no dia seguinte, que ele disse que não iria para a comissão, ele apareceu na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Bia Kicis, e lá ele respondeu tudo. Alguns deputados quiseram fazer perguntas, que queriam fazer perguntas na Comissão de Segurança, porém foi aquela confusão, etc. Inclusive tem vídeo aqui no canal, só dá uma olhadinha. Desculpa, Ricardo. Não, que isso. Eu acho realmente que é um desrespeito. Eu acho que qualquer autoridade, em primeiro lugar, tem que entender que ela está lá a serviço da população. E o Congresso brasileiro é representante legítimo da população, foi eleito para isso. O papel do deputado federal, no caso, essa convocação foi da Câmara dos Deputados, o papel dos deputados federais é propor, aprovar e reprovar leis em âmbito nacional e fiscalizar os atos do Poder Executivo, que para mim, a fiscalização dos parlamentares é a principal atividade, na minha opinião. Porque propor lei, tem lei de iniciativa popular, o executivo é quem propõe a maioria das leis, tem muita gente que pode propor lei, entre elas os deputados. Agora, fiscalizar de fato é um papel que cabe ao deputado federal. E quando tem essas comissões e eles convocam um ministro ou um representante do Poder Executivo qualquer, ele está lá para esclarecer aos deputados atos que ele fez com dinheiro público, que é um funcionário do povo, um ministro, assim, presidente da República, os próprios parlamentares. Então, acho que quando um ministro não comparece a uma convocação da Câmara dos Deputados, é um desrespeito com a população. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é a primeira vez que o ministro Flávio Dino não comparece a uma reunião. Inclusive dessa comissão já é a segunda. Então, eu acho, alegar segurança, que ele acha que vai acontecer com ele dentro da Câmara dos Deputados. Se o ministro da Justiça tem medo de ir numa comissão na Câmara dos Deputados, pô, o que resta para nós, cidadãos comuns, andando na rua? Pegando o metrô na Praça da Sé às 6 horas da tarde, andando nas ruas da cidade de São Paulo, de Brasília ou do Rio de Janeiro, onde estão queimando ônibus. Ou seja, a situação está difícil, o ministro está com medo, então acho que realmente foi aí um pouco de desrespeito do ministro. Pode custar caro para ele em outras oportunidades, porque ele vai ganhando, como costumam dizer no popular, o ranço de alguns parlamentares. Pode ser que o ministro acabe precisando desses parlamentares um pouco mais à frente. Aqui colocar um episódio de que, eu acho que foi antes de eu aparecer aqui na Terra, lá para os anos 80, um senador, se não me engano é o pai do Collor, você vai lembrar dessa... Ele queria matar algum senador, tinha rixa com algum senador, foi armado para o plenário, e aí vamos dizer que a briga era essa daqui, ele foi armado, foi para matar o Ricardo, chegou lá e matou outro. Então, já aconteceu assim, nos anais do Senado mesmo. Não seria a primeira vez, mas realmente... Ricardo, você chegou a ficar um tempo lá no Congresso? Realmente o deputado não passa pelo detector de... Não passa. Então, mesmo que bem pequena, existia a possibilidade de alguém estar ali, um deputado mais exaltado. Tá armado, um deputado que tenha porte de arma, que pertence a alguma força policial, ou que esteja licenciado ao exército, ou qualquer coisa parecida com isso, possível é. Tá, mas a gente sabe não é impossível. Isso, mas o parlamento é discussão, é gritaria, gente querendo fazer seu cortezinho pro YouTube, para as redes sociais. Acho que ninguém ia, por mais discussão que tem, a gente vê muita coisa na internet aí do ministro Flávio Dino também fazendo os cortes dele, a galera da esquerda fazendo, o pessoal da direita fazendo os seus, deputado Nicolas e outros deputados que sempre faz ali um embate maior, a galera da direita contra a galera da esquerda, a qual está situado o ministro Flávio Dino, o ministro do caso aqui que não compareceu. Isso acontece muito. Agora daí a ter alguém armado, então acho que a gente está dando uma exagerada imensa. Acho que o ministro realmente faltou um pouco com respeito com o parlamento brasileiro. Espero que nas próximas vezes que ele seja convocado, ele vá. Até porque até pedido de impeachment do ministro já andou sendo feito em Brasília. Inclusive o próprio deputado Sanderson, que é um amigo, um abraço para o deputado Sanderson, tivemos a oportunidade de conversar por diversas vezes aí em programas que ele participou comigo na Jovem Pan. O deputado Sanderson, inclusive, falou disso, do pedido de impeachment do ministro Flávio Dino, justamente por esse desrespeito, que não é apenas um desrespeito, já que a Constituição obriga que eles, uma vez que convocados, compareçam. Isso ainda vai ter alguns desdobramentos. A chance de um impeachment real eu acho pequena, até porque acho uma opinião minha, que o ministro Flávio Dino vai ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Calma que é o próximo assunto aí. Mas aí o processo vai para a Câmara vê a viabilidade e joga para o Senado, igual acontece com o presidente da República. No caso de um ministro, o pedido de impeachment ele é mais figurativo, porque ele é um cargo de
de confiança do presidente da República, não tem um mandato, não tem um mandato, isso, não há nada. Exatamente. A critério seria algo mais comovente para que o presidente da República o demita, ou ele peça a demissão e saia do cargo, que eu acho que está muito distante disso acontecer. Uhum. Inclusive, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, tinham deputados que faziam parte da Comissão de Segurança também lá. Então, se alguém tivesse mal intencionado... Ah, lógico. Brasília. E detalhe, para quem conhece Brasília, o Congresso fica aqui, o Palácio da Justiça, o Ministério da Justiça fica do outro lado. Então é uma rua praticamente à frente do Congresso Nacional. O Ministério da Justiça é loucura. Uhum. É discurso. Você tinha comentado aí do Flávio Dino ser indicado. Essa semana também o Lula indicou um defensor público da União para comandar a Defensoria Pública da União. E as indicações são sabatinadas pelo Senado. E por 38 a 35, o nome de Igor Roque foi rejeitado pelo plenário da Casa. Ele tinha assumido interinamente e organizou uma palestra sobre aborto legal. O Senado, que tem uma boa parte conservadora, achou isso, pegou mal. O evento foi cancelado, porém a pecha ficou manchada nele ainda e quando ele foi votado, lá sabatinado no Senado, o nome foi rejeitado. Se não me engano, foi a primeira rejeição que aconteceu no plenário do Senado com um nome indicado pelo presidente da República. Apesar disso, o destaque nem é para ele. Isso fez com que tivesse um alerta no governo federal para uma outra indicação muito provável e futura, que o Ricardo já deu um spoiler aqui. Como vocês podem ver aqui, o cidadão que foi indicado não vai ser referendado, porém o próximo também poderia. E aí acendeu o alerta, já estão dizendo de traidores, porque pela conta que fizeram o nome seria aprovado. Tiveram 7 senadores que podiam ter participado aqui, que seriam praticamente votos em favor do Igor Roque, porém eles não compareceram. Tá um climão lá em Brasília. E como eu disse, além de que o Flávio Dino tem um monte de questões aí pendentes com outros deputados e senadores, surgiu um alerta aí, né, Ricardo? Com a indicação do futuro... Agora eu ia falar futuro ministro, mas eu não sei se seria o futuro ministro do STF. Flávio Dino. Acendeu a luz amarela para o Flávio Dino e para o Palácio do Planalto, Danilo. Com esse não que o Senado Federal deu ao indicado do presidente Lula, e muita gente está falando em Brasília sobre traição, como você mesmo já falou, ou seja, era para ter votos suficientes, foram feitas concessões, a gente sabe como é que é esse jogo político em Brasília, e enfim, surgiu um alerta amarelo para o ministro Flávio Dino, que para mim, na minha opinião, é o preferido do presidente Lula na indicação para a vaga da ministra Rosa Weber, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Porém, as posturas do próprio ministro Flávio Dino, combativas como tem sido nos últimos meses, principalmente com opositores ao governo Lula, com a galera da direita, com o pessoal mais conservador, inclusive foi o Bloco que deu essa negativa majoritariamente aí nessa indicação do presidente Lula, pode pesar para ele. Sei que já tem gente em Brasília fazendo cálculo, fazendo conta política, correndo atrás de quem são os possíveis traidores no Senado Federal, para que o ministro Flávio Dino já foi orientado, pelo que eu fiquei informado, de diminuir o tom, seja no Senado, seja na Câmara Federal, dele pegar um pouco mais leve, mudar um pouco o tom com que ele se refere a membros da oposição, justamente para que ele consiga ter o nome dele referendado, para que ele possa ter um trânsito melhor e acabe tendo o nome dele referendado, caso de fato ele seja indicado. A gente sabe que essa lógica de indicação é sempre complexa, né? Na outra indicação do presidente Lula, do ministro Zanin, muitos meses antes foi especulado que seria A, B ou C. Eu, na verdade, inclusive, falei muitas vezes que seria o Zanin, desde o começo a minha opinião era do Zanin, como agora para mim o nome é do ministro Flávio Dino, que deve ser o indicado, e acho que se a articulação do Planalto correr bem, se o ministro também colaborar, né, participar aí das audiências e tal, ele deve ser aprovado pelo Senado, sim. Vamos ver. Eu já vi falas de congressistas da direita que o Dino pode vir para o Senado, que o recado já foi dado agora com essa negativa, né? Então venha o Flávio Dino para cá, mas eu não acredito
que a oposição, apesar de se falar muito que o Senado tem uma maioria de conservadores, de membros da direita, eu não acredito que o nome do Flávio Dino seria barrado pelo Senado Federal. Uma coisa é o que aconteceu agora, que para mim foi mais um boi de piranha, como dizem aí na gíria, né? Um teste, sim, acendeu uma luz amarela, ou seja, tem que ter uma articulação maior, Faltaram 7, podiam não ter faltado, faltou algum tipo de incentivo, não sei qual é o nome correto a dar isso aí, mas enfim, acho que serviu de alerta e com esse alerta, acho que o Planalto vai tomar as devidas precauções para que o nome do indicado do presidente Lula, seja ele quem for, que eu acredito que seja o Flávio Dino, seja aprovado pelo Senado. Até porque, se não for o Flávio Dino, será outro que vai ser sabatinado. Tem 3 anos ainda aí para colocar a goela abaixo algum ministro. Tem 3 nomes correndo aí, Danilo, que é o do Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, tem o do famoso Bessias, que vocês lembram famosamente desse nome. Hoje é a AGU, que também está correndo aí os dois. O presidente Lula quer um nome de confiança e ele já deixou isso claro, ele quer um nome de confiança dele. O Dino, que é o terceiro nome, e para mim é o mais forte, para mim é o que deve ser de fato indicado, que é de confiança do presidente Lula, ele atende outros interesses, e interesses do grupo do PT, do Partido dos Trabalhadores, que acha que o Dino está muito destacado nesse governo, que o Dino está proeminente nesse governo, tem possibilidades de, num futuro, ser candidato a presidente da República. Como o nome dele já foi ventilado em outras oportunidades. Quem lembra aí 2018, na disputa com então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi o Haddad, o indicado do PT, mas antes de ser o Haddad, foi ventilado o nome do governador Jacques Wagner. Foi a primeira vez que eu ouvi o e do ministro Flávio Dino, 18 que era governador do estado do Maranhão. Hoje o ministro Flávio Dino, vale lembrar, é senador da República eleito, ele é licenciado do cargo para ser ministro de estado. Então eu acho que é um nome que atende o interesse do presidente da República em ter alguém próximo, isso dito por ele, e atende uma parcela do PT que se preocupa com o avanço do Flávio Dino. Ele tem as tiradinhas dele, ele é uma pessoa com alguma presença nas redes sociais, ele tem os cortezinhos dele que são mais engraçados, gosta de fazer, enfim, ganhou uma visibilidade nos últimos tempos, isso preocupa uma parcela dentro do PT. A indicação dele resolveria 2 questões, teria alguém próximo ao Lula e tiraria ele do jogo da disputa presidencial. O que é um pouco estranho, porque acredito que o Lula já está ficando idoso, né? E tem uma das críticas, inclusive, ao PT é a falta de sucessor. Exatamente. Mas lembramos que o Flávio Dino não é do PT. Poderia vir, ele era do PCdoB. Hoje ele é do PSB. Hoje é do PSB. Foi governador pelo PCdoB, depois ele migrou para o PSB e hoje está no PSB. Lembrando que hoje, dia 27, não sei se exatamente hoje, apesar de serem 2 datas, hoje é aniversário do presidente Lula, né? Ele faz aniversário, ele nasceu no dia 6 de outubro, mas só foi registrado no dia 27 de outubro. Você acredita que essa pergunta caiu no show do milhão valendo R$1 milhão? Pena que eu não tava, porque eu acho que eu ia levar ela agora. Eu ia levar o acertou, viu? Que bom, ó. Pessoa bastante letrada, parabéns aí. Mas enfim, o presidente Lula que faz 78 anos de idade, então realmente tá, e o PT precisa de uma liderança, mas essa liderança vai ser muito discutida 7-8? 7-8. Então vai estar com 81 na próxima eleição. Tá senhorzinho mesmo. Ele já tá dando sinais, inclusive, de cansaço e tal, precisa ter uma sucessão. Mas aí tem alguns nomes dentro do PT, e o PT mais, vamos assim dizer, moderado, gosta bastante do nome do Haddad. O próprio Haddad já tem as suas brigas internas, né? Enfim, o Dino seria uma a mais. Então, a estratégia é tirar ele agora e colocar ele cair para cima, como a gente fala na política, né? Vai para o STF. Que pena que, na minha opinião, é uma pessoa que é bastante ideológica, bastante política, e eu não gosto de votos políticos no STF. Acho que lá é uma casa onde o saber jurídico deveria estar à frente. Na verdade, essa seria uma condicionante. O principal, né? condicionante. O principal, mas... Porque saber jurídico ele tem. Eu posso discordar dele de inúmeras coisas, mas uma pessoa que foi juiz federal, eu tenho que ter um mínimo de admiração e respeito. E ele foi, na verdade, mesmo uma curiosidade aqui, dos 3 poderes, né? É um dos poucos seres que já tiveram nos 3 poderes. Ele já foi deputado estadual, é senador, então, do Poder Legislativo, foi governador de estado, portanto, Poder Executivo, e hoje é ministro do Poder Executivo, e foi juiz também, federal. E é também senador, é verdade. Então ele já transitou pelos 3 poderes. Enfim, vamos ver de novo, como eu costumo dizer, cenas dos próximos capítulos. Inclusive, vamos continuar
continuar aqui, você tinha falado do Haddad. Né? Aparentemente, o nosso ministro da Economia tem, propaganda, tem uma pequena bomba aí para o futuro. Talvez em 2024, aquele programa do Remessa Conforme, que tem no Shein, no Shopee, que você tem abaixo de $50, você só paga o 17% de ICMS, não paga os 98% de imposto de importação, talvez esteja com o dia contado. E estima-se que em 2024, toda compra feita no exterior é uma estimativa, tá, gente? É uma estimativa para cumprir o arcabouço fiscal, as metas fiscais. Então, se você fizer uma compra em 2024, se tudo correr como, infelizmente, aparentemente vai correr, qualquer compra que você fizer no exterior, abaixo de $50 ou acima, vai ser tributado, além do ICMS, com imposto de importação. Por que, Ricardo? Por que precisa arrecadar tanto assim? Olha, Danilo, agora você fez uma pergunta relativamente complexa de economia aí no meio. Precisa arrecadar porque o Brasil está devendo muito. Nós temos um déficit fiscal, a gente está gastando mais do que a gente arrecada todos os anos, em especial pós-pandemia, e com a vitória do presidente Lula foi aprovado no Congresso Nacional um rombo fiscal gigantesco. Sim, que foi a PEC da picanha lá no começo do ano. Exatamente. Então ficou um rombo fiscal, nós temos um rombo, ou seja, nós estamos gastando mais do que nós vamos arrecadar de dinheiro, vai ficar um déficit. Imagina você que está nos acompanhando aí, que tem um salário lá, sei lá, de R$5.000 e está gastando 7. Ou seja, todos os meses você tem 5 mil, mas gasta 7. 2 mil a mais do que você ganha. Ou seja, fica 2 mil reais de déficit, você devendo, realocando essa dívida. Para o próximo mês, você sabe o que acontece quando você não paga o seu cartão de crédito todo. Rola uma dívida para o mês que vem aquilo que você deve mais uma montanha de juros. Isso acontece com o governo brasileiro também. Por isso que muitos falam que a gente tinha que cortar gastos públicos. O caminho correto seria o governo federal cortar gastos. Estou ganhando 5 mil, para pegar o exemplo que eu dei aqui para vocês, e gasto 7, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar dos 7 que eu estou gastando para gastar 4.500, 4.800 e sobrar alguma coisinha ali, que seria o tal do superávit. Isso não acontece no governo. Uma opção deste governo não é cortar gastos. Então a outra opção seria aumentar a arrecadação. Ganho 5 mil, gasto 7, primeiro passo, cortar 2 e gastar 5 e ganhar 5, equilibrar essas contas. Se eu tenho a opção de não cortar gastos, eu quero gastar os 7 mil, um outro ponto é arrumar um outro emprego e ganhar um pouco mais e ter mais renda. Então o governo federal está fazendo essa opção, a opção de arrecadar mais. E é isso que a equipe econômica está fazendo, ou tentando fazer, quando está tendo aquela taxação dos super ricos, que inclusive foi aprovada agora há pouco tempo no Senado também, foi na Câmara e no Senado, que é um fundo... Aqueles fundos exclusivos, exatamente, enfim. Estão tentando encontrar caminhos. Um destes caminhos seria a taxação dessas importações abaixo de $50 para pessoas físicas, que é o caso do povo que compra na Shopee, no AliExpress, etc. O primeiro discurso, isso já foi tentado ser feito, pelo menos na conversa, que a gente sabe que às vezes na política você solta um balão de ensaio para ver como a opinião pública vai se reagir. Não reagiu favoravelmente quando foi soltado esse balão de ensaio de que seria taxado compra. No comecinho do ano foi que ia tirar a isenção. Exatamente. Vai tirar a isenção porque nós temos que ajudar a indústria nacional, porque trazer de fora, blá, blá, blá. A opinião pública caiu matando em cima. Voltou-se atrás, se criou remessa conforme, então... É que a gente já falou que pode ficar tranquilo, que são as empresas que vão ser taxadas e não o cidadão. Enfim, criou-se o remessa conforme com a promessa nesse primeiro momento de que não seria taxado. De fato, esse ano, compras a menos de $50 não estão sendo taxadas. Tanto que essa especulação é para o ano de 2024. E eu acho que como o governo realmente precisa arrecadar, faz sentido para o governo, o cidadão é que vai tomar, mas para o governo taxar aí pode arrecadar um pouquinho mais. E como está se tentando arrecadar de todos os lados, essa pode ser uma das alternativas. Agora, na minha opinião, o golpe está aí, cai quem quer. Já estava descrito. Óbvio que o remessa conforme é uma forma de trazer as empresas, enquadrar todo mundo aqui dentro de um tipo de alíquota, que era do ICMS, e um pouco mais à frente, qualquer coisa que se faça agora, não tem mais para onde sair, porque as empresas já estão dentro de um programa. Dificilmente elas vão adotar uma prática fora deste programa. Então, primeiro
se jogou uma isca, o pessoal mordeu essa isca e agora no ano que vem se taxa um pouquinho. E vai ser em nome de salvar a indústria nacional. Sempre tem um nome legal aí para sacanear com o povo e cobrar mais do cidadão. Aí o brasileiro vai ter a seguinte opção, comprar direto da China ou comprar de quem compra da China, que é o caso da indústria nacional, que pouco produz. Exatamente. Né? A gente já viu alguns locais, aí, inclusive uma loja que se diz patriota, que é tudo chinesa, tudo chinês, tudo chinês. Então, ou você compra da China ou de quem compra da China. Em ambos os casos, será tributado. Inclusive, algumas pessoas já estão... Olha a loucura. A nossa carga tributária faz com que a gente tenha uma economia criativa, né? Tem um planejamento tributário, etc. E tem gente que já está pensando o seguinte, comprar via Uruguai. Uhum. O produto iria para a China, o produto vem da China para o Uruguai, e do Uruguai para cá, por conta do acordo do Mercosul, né, com uma facilidade. Gente, é incrível como criativo, o Brasil é não bem criativo. Fácil. Agora, funciona. É criativo, mas pode funcionar. Porque realmente, mercadorias do Uruguai para cá, em função do acordo do Mercosul, não vai ter a taxação que tem vindo da China. Então, se vai para a China, de novo, tem que fazer uma engenharia. O correto seria o próprio governo, ou não taxar, ou taxar numa condição que o cidadão pudesse pagar, para que se evitasse essa... Olha que loucura, olha que desenho que tem que se fazer para você comprar um pregador de roupa, pelo amor de Deus. Até porque quem está comprando essas mercadorias abaixo de $50, tem boa parte da população aí que não é a mais rica do país. Até porque você tinha comentado no resumão da semana passada que quem tem dinheiro vai para o exterior. E tem isenção de até $1.000. Até $1.000. Quem viaja para o exterior e sabe, quem está nos acompanhando já teve a oportunidade de ir para o exterior, vai para os Estados Unidos, vai para a Disney, vai para a Europa, quando volta, até $1.000 não tem imposto. Você pode trazer na sua bagagem itens pessoais de até $1.000. Então você pode comprar. Não vamos falar muito não, porque daqui a pouco a Haddad vai tributar isso aí. Isso é verdade também. Deixa pra lá. Afinal das contas, a necessidade de arrecadar é grande. Tá difícil aí. Apesar de que eu já vi hoje, inclusive saindo na imprensa, o presidente Lula começando a admitir que talvez não consiga zerar. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro Fernando Haddad prometeram que em 2024 eles iam zerar o déficit público. Lembra que eu falei desse rombo e dei o exemplo dos 2 mil a mais? E arrecadar X, gastar X. Opa, então eles vão zerar. Nós não estamos vendo corte de gastos, muito pelo contrário, a máquina pública vem gastando mais. E a gente não está enxergando aonde é que ele imagina que vai arrecadar mais. Porque não está acontecendo isso. Na administração pública a gente tem uma tese chama curva de Laffer, que é uma teoria da administração que chega num determinado ponto que não importa se você aumenta a carga, a arrecadação vai cair, porque as pessoas vão começar a não pagar. Existe um ponto de equilíbrio nessa curva de Laffer. E hoje, alguns especialistas em administração pública, e eu tendo a concordar com eles, nós já estamos nesse ponto de equilíbrio. Então, se o governo aumentar essa arrecadação, não tem mais da onde o empresário, o cidadão, o trabalhador, o contribuinte brasileiro pagar mais. Vão começar a sonegar, vai começar a não pagar. E aí vai ter um problema. Pode analisar as contas da Receita Federal, a arrecadação está em queda no Brasil. Então, por mais que você tenha ajustado, a linha de arrecadação não está subindo. Então, acho que a equipe econômica vai ter algum trabalho em 2024. Estou vendo aí que no futuro você vai comprar um imposto e ganhar um produto de brinde. Talvez já seja assim em alguns itens hoje em dia. Você compra o imposto e ganha o produto. Essas alterações aí na compra do mais pobre no Brasil talvez tenha surtido um efeito negativo para o presidente da República. Por isso, aconteceu aqui uma pesquisa nessa semana e a aprovação do governo Lula deu uma recuada, né? 38% dos entrevistados consideram o governo Lula como positivo e 29% como negativo. Até aqui eu achei que é natural, porque primeiro ano o presidente tem uma aprovação boa, né? Mas já começou a ficar aqui numa situação não tão agradável. Dizem aí que a zona da morte é de 40%. Mas eu confesso para você, Ricardo, que isso aqui não me diz muita coisa. Eu peguei a pesquisa aqui e esse índice é a zona da morte para o governo Lula, o Nordeste. Eu vou colocar a imagem para vocês aí, ampliar, para vocês poderem ver. A aprovação era de 62% logo no comecinho do ano e está em 48%. Teve uma queda aí na região onde é o core dele, né? É a região onde ele tem mais apoio. Se ali está ficando ruim e aparentemente tem uma projeção de queda, pode ser que no futuro a gente tenha uma queda muito maior.
Os outros estados, outras regiões já são naturalmente mais reativos em relação ao Lula, mas o Nordeste ali é o grande apoiador dele. Lá também está tendo uma queda bem considerável e também a margem de erro aqui de 2% pode estar em 46% e 31% regular e 23% de negativo lá no Nordeste. Então imagina como é que está nas outras regiões. Tem vários fatores aí que eu acho que são indicativos, né, para essa queda na aprovação do presidente da República. No caso do Nordeste, eu tive a oportunidade de conversar com alguns parlamentares de lá e muitos deles têm falado sobre a questão do Rio São Francisco, né, que parece que está faltando água novamente. Já foi feito um trabalho muito grande no governo anterior, na verdade em vários outros governos, né, que a transposição do rio é uma obra que se perdura por alguns governos, mas de fato ela começou a funcionar e foi entregue no governo passado, e agora parece que já várias cidades estão sem essa água, pelo menos é o que alguns parlamentares relataram. A gente tem a questão de uma parcela da esquerda brasileira e uma parcela significativa ligada até porta-vozes do próprio governo terem se posicionado mais recentemente apoiando o Hamas na guerra de Israel. Isso também reflete, dessa pesquisa de agora, pode refletir. Eu vi muita gente falando, nossa, que loucura, né? Enfim, pequenos detalhes que vão se somando. Não acho que esse seja o resultado que realmente eu concordo contigo. Isso aqui é uma sangria para a esquerda brasileira, porque o governo basicamente tem a sua base eleitoral formada no Nordeste brasileiro e é uma queda de popularidade do presidente da República lá, pode ser muito perigosa para as próximas eleições. Mas são 10 meses de governo, a gente vai entrar no 11º mês de governo, muita coisa está acontecendo. Vai acontecer ainda, em especial ano que vem, temos eleições municipais, então o Brasil inteiro vai ter eleições de cidades, exceto o Distrito Federal. Todos os outros municípios terão eleições municipais para prefeitos e vereadores, onde já vai ser algum teste. Eleição municipal, uma eleição muito local, os problemas locais se sobressaem, mas também é um teste de popularidade das grandes lideranças, no caso o presidente Lula e até o opositor dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também vai ter um teste, um cabo eleitoral significativo. Então muita coisa vai acontecer. Eu acho que pós as eleições de 2024, quando a gente entrar de fato em 2025, aí vale a pena a gente acompanhar esses indicadores mais de perto, porque aí 2025 já vai estar na pré-campanha para a presidência da República de 2026. Aí os indicadores econômicos vão fazer muita diferença, aí a gente já teve tempo, porque hoje muita gente do governo fala o seguinte, o orçamento que nós pegamos esse ano é um orçamento que foi aprovado na gestão de Jair Bolsonaro, o que é um fato. A lei orçamentária é aprovada no ano anterior para a vigência do ano subsequente. Então, ano passado, em 2022, que foi o ano eleitoral, se aprovou o orçamento de 2023, que está sendo executado. Pode ser mexido, pode ser reorganizado, contingenciado inclusive, mas é um orçamento que foi montado por outro governo. Esse ano, o orçamento vai ser montado por esse governo. Apesar de que, lá na PEC da transição, teve uma pequena mudança aí no orçamento, mas enfim, o grosso do orçamento foi do ano passado. Exatamente. E agora o orçamento para 2024 está sendo votado agora. Agora, discutido e apresentado por esse governo, as mudanças por esse governo, o fim do teto de gastos, por exemplo, já vem nesse governo. As mudanças que podem acontecer com a reforma tributária, que já foi aprovada na Câmara, está em discussão no Senado, já teve alguns ajustes no Senado, deve ser votado no início do mês que vem, começar a ter os seus reflexos no mercado ano que vem. Então, uma vez aprovada uma reforma tributária, o mercado vai se posicionar em referente a isso. Tem muitas coisas que vão acontecer ao longo de 2024, lembrando que também terão eleições, e elas são um indicativo. A gente já pode ver aqui como o PT sai das eleições municipais, porque ele vem encolhendo muito nas últimas eleições municipais. Aí ganhou a eleição presidencial. Então agora há uma expectativa de crescimento do PT nas prefeituras novamente. Vamos ver como isso vai se dar. Para que 2025 a gente consiga de fato olhar para os indicadores econômicos. Você tinha comentado aí que o orçamento para publicidade do ano que vem é recorde. É recorde, orçamento. E o que não é recorde é o da segurança pública. Que, de novo, muita gente falou a mesma coisa. Esse ano o orçamento da segurança pública está menor do que o de publicidade. Muita gente falou, mas esse orçamento veio do governo Bolsonaro.
que foi mexido, principalmente no que diz respeito à publicidade. Mas ok, então vamos olhar o orçamento do ano que vem, que foi composto por esse governo, vai ser aprovado por este parlamento. A verba alocada para a segurança pública é menor do que a deste ano. Então, eu espero que esses últimos acontecimentos façam com que o governo mude, que os parlamentares, inclusive, realoquem. O parlamentar pode mexer, ajudar a mexer no orçamento para que a gente tenha mais recurso, de fato, para a segurança pública. É óbvio que nós precisamos de segurança pública, estamos falando agora por um problema que aconteceu agora. Mas educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, é muito importante isso para o país, muito importante. Então, se a gente não tiver dinheiro, nós não temos como lidar com esses problemas. Não basta ter uma boa ideia para ser executada, você precisa de dinheiro para executar essa ideia. Então, vamos acompanhando o orçamento, e olhar o orçamento, Danilo, é uma das formas mais técnicas, mais inteligentes que tem de você de fato entender como um governo está caminhando com o seu governo de fato. Ou seja, se eu defendo segurança pública, se eu falo que eu me preocupo com segurança pública e no meu orçamento eu não destino dinheiro para a segurança pública ou destino um pouquinho, fica só no discurso bonito de político, que a gente tem que aprender a não fazer. Isso me preocupa bastante, por isso eu olho muito o orçamento da União, dos estados e dos municípios. Perfeito. Agora, para encerrar aqui, porque o vídeo daqui a pouco vai ficar muito grande e a gente promete aqui 1 hora rapidinho. Se lembra do 8 de janeiro, todo mundo sabe o que aconteceu aqui. Pessoas invadiram o Congresso Nacional, o Senado, o Congresso Nacional, que já engloba o Senado e a Câmara, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. O senador Hamilton Mourão, ele apresentou um projeto de lei propondo anistia para quem for condenado decorrente desses atos. Como eu disse, é um projeto de lei que acabou de ser apresentado e está agora em consulta pública lá no Senado. Você pode votar, inclusive a votação está muito paritária lá. Tá pouquinho, vou colocar aqui. Tá bem, como você pode ver aqui, vou deixar um pouquinho maior para vocês. 270 mil pessoas apoiam, 234 rejeitam. 1.000 pessoas, ou seja, a população está realmente participando aqui. Ricardo, o Congresso Nacional pede a isenção de uma pena de alguém que foi condenado? Como que funciona isso? Olha, realmente, até eu mesmo queria saber, acho que a gente tem que perguntar para o senador Hamilton Mourão como é que vai ser. Porque quem poderia perdoar essa galera seria o presidente da República. Teria esse poder, seria o indulto. Seria o indulto e tal, tem lá os mecanismos legais para que o presidente pudesse de fato perdoar essa galera. Agora, uma lei, olha, eu não sei o que efetivamente o senador estava analisando em aprovar uma lei que de fato desse a anistia para essa galera toda. Acho que isso não acontece, acho que isso é mais jogar para a torcida, porque tem muita gente que está indignada principalmente com a dosimetria dessas penas. Tem gente pegando 17 anos de cadeia e gente que cometeu homicídio no Brasil não pegou 17 anos de cadeia. Então veja bem, uma coisa é o homicídio, outra coisa é você fazer quebra-quebra no Congresso Nacional. Eu não concordo com os atos do dia 8, eu acho que foram atos, além de tudo, um ato de vandalismo, não acho que foram atos de terrorismo, na minha opinião. Acho que foram atos de vandalismo e atos burros. Acho que faltou ali um mínimo de entendimento do jogo político, porque para você ir para Brasília, como dizem nas narrativas, dar golpe de Estado sem ter o Estado, aspas, presente, porque não havia presidente da República, não haviam deputados, não haviam senadores, não haviam ministros do Supremo Tribunal, haviam apenas prédios. Num domingo em Brasília. Quem já foi a Brasília e conhece um pouco do jogo político lá, domingo, não tinha nenhum servidor lá. Já é vazio de semana. De semana. Então, realmente, a estratégia dessa articulação, deste golpe, foi burra, se é que isso aconteceu. Eu sei que os grupos de WhatsApp tinham muita bobagem sendo transitada, mas, na minha opinião, eram algumas pessoas que não entendiam do jogo político e tinham um sentimento ali, e esse sentimento foi para uma caminhada, um passeio que acabou se tornando um vandalismo, ok? Eu gostaria de ter ouvido melhor o general Gonçalves Dias, que estava na cena, eu gostaria de ter visto as imagens que não foram liberadas do Ministério da Justiça, já que o grande objetivo era esclarecer os fatos do dia 8 para nós, cidadãos brasileiros, sabermos o que de fato aconteceu. Foram vândalos, foram golpistas, então que eles paguem essa pena. Eu também acho que a dosimetria da pena está sendo exagerada.
muito exagerada. Uma coisa é a discussão dessa dosimetria, outra coisa é uma anistia para aqueles que cometeram vandalismo. E eu acho que a anistia para quem comete vandalismo é um exagero. Agora, eu também não entendo o que o senador Hamilton Mourão, lembrando que ele foi vice-presidente da República, pretende com esse projeto de lei. Com certeza vai conseguir chamar a atenção. E conseguiu. Tanto é que quase 500 mil de pessoas já está participando lá, e se você quiser também, é só entrar lá no E-Senado e dar a sua opinião sobre esse projeto de lei. Mais algum tema, Ricardo, você acha interessante de falar? Não, eu acho que é isso. Acho que os temas já estão bacana aqui. Eu não sei quanto tempo a gente ainda teria, se já está no adiantado da hora aqui. Já está suficiente aí. Mas acho que é isso. Com certeza teremos bastante temas para a semana que vem. Com certeza. E para o pessoal te achar, como é que faz, Ricardo? Instagram ou YouTube, @RicardoRousoficial. Pode dar um pulinho lá que vai ser um prazer receber vocês. E se você ficou até aqui, muito obrigado por reconhecer a qualidade do nosso trabalho, que fazemos com muito carinho para vocês. Vou pedir para você dar uma chance para a gente, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim toda vez que tiver um vídeo novo o YouTube vai te notificar. E você não perde nada do que acontecer aqui. Deixa o seu like também e compartilhe esse vídeo no grupo da família para que todos fiquem sabendo do que aconteceu essa semana no mundo e aqui no Brasil. Por esse vídeo é só, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!